CBN Noite Total. Agora 10 horas e 51 minutos e um estudo realizado com 10 mil executivos diz que a universidade não prepara bem os profissionais para o mercado. A universidade forma bons técnicos, mas não forma gestores. A maioria esmagadora dos milhares de profissionais graduados anualmente pelas instituições de ensino superior sai das faculdades com conhecimento acadêmico, mas sem capacidade de análise e despreparados para o mercado. Esta é a conclusão de um estudo realizado com 10 mil executivos, feito pela consultoria Action. E o responsável por esse estudo, que também é um consultor, estará à ponta da linha para conversar com a gente. Boa noite, Eduardo Figueira. Boa noite, Fabiola. Boa noite, ouvinte do CBN. Quer dizer que as faculdades não estão formando bem os nossos profissionais? E isso faz quanto tempo, Eduardo? Isso já faz mais de 10 anos. Na verdade, o que ocorre é que a gente pega esse problema na saída da faculdade, mas no fundo isso começa na base da educação, nas escolas, né? Então, é toda a formação de um brasileiro, vamos dizer assim, que está o problema, está aí a origem do problema? A questão é o sistema educacional, porque nós olhamos a parte empresarial, ou seja, nós pegamos essas pessoas quando elas entram no mercado de trabalho e começam a produzir. Então, o que ocorre? Como a gente tem uma capacidade média, fraca de formação de pessoas, nós dividimos a parte de educação em dois, né? Uma coisa é a formação e outra coisa é a instrução. As nossas escolas, até em função do próprio vestibular, se dedicam muito à parte de instrução para que as pessoas passem na prova. Mas isso não quer dizer que a parte de formação seja bem desenvolvida. Isso não significa que as pessoas, em média, chegam à universidade com um nível de análise baixo e isso acaba prejudicando performance nas empresas. Daí a necessidade grande de empresas que competem no mercado terem seus programas trainee, programas de estágio mais avançados e tudo mais. Que tipo de deficiência é encontrada num profissional? Quando você fala que ele sai com vários problemas, né, da sua formação, da educação básica, por exemplo, o que às vezes é má formado e vai aparecer lá na frente numa empresa? Esse estudo mostrou isso, né? Com mais de 10 mil pessoas que passaram pelos nossos treinamentos, a gente vai ver claramente a evolução. O que ocorre é que, embora pessoas que tenham um nível de instrução muito bom, ou seja, sejam muito boas em matemática, em português, nas disciplinas em si, elas não têm, em média, uma capacidade de análise, um quadro de referência largo. Então, quando você coloca esse indivíduo numa situação onde ele tem que dar uma solução, que é o que ocorre diariamente no mercado de trabalho competitivo, normalmente ela reage a uma situação, ela não entende o problema, analisa para poder agir. Então essa é a grande dificuldade média que nós encontramos no executivo brasileiro. É a reação em substituição a uma análise para tomar uma ação correta. E isso, você acredita que começa na educação básica, esse ensino dessa reação, não? Isso começa dentro de casa, isso começa dentro da formação familiar. E o que a gente observa no Brasil é que esse nível vem caindo ao longo dos anos. Ou seja, isso é que é o dado preocupante do estudo. Quer dizer, o nosso nível educacional vem caindo ano a ano. Então você pega um sistema que deteriora. O professor, dentro de uma sala de aula, já não tem o mesmo quadro de referência de um professor antigo. Então ele já não consegue transferir o mesmo conhecimento para um aluno. E assim vai. O pai de um aluno já não teve uma formação grande. Então esse aluno também não tem. Então isso é um alerta que é importante, porque nós pegamos esses profissionais no mercado de trabalho. Essa pesquisa foi feita com 10 mil executivos, é isso? Aproximadamente 10 mil executivos que passaram pelos nossos treinamentos que nós acompanhamos, né? Em todo o Brasil? Em todo o Brasil e todos os setores, inclusive. De vários de vários setores. Agora... E você vê que a evolução dessas pessoas ocorre assim, a partir do momento que você vai treinando e preparando essas pessoas para que aumente o quadro de referência e capacidade de análise, a performance profissional cresce naturalmente. E qual é a diferença que é notável, por exemplo, o senhor que trabalha com consultoria e deve ter conhecimento de um profissional de outro país? Qual é a diferença de um profissional brasileiro com um profissional europeu, um profissional americano? É visível essa diferença de um executivo, por exemplo? Sim, é visível. Eu estou falando do nível médio, né? O nível médio de um profissional brasileiro
quando a gente compara os resultados do trabalho em si, o que acontece? Aquela sensação assim, o brasileiro trabalha muito, mas quando você vai ver o resultado não é bom. Por que isso acontece? Porque, de novo, né, a capacidade de análise faz com que a gente corra muito, mas renda pouco. Em contrapartida, você vai lá fora e vê que as pessoas teoricamente trabalham menos e rendem mais. Claro que isso não é simplesmente um indivíduo, mas o sistema de trabalho é modificado em função da capacidade de análise coletiva do grupo. Agora, então, se você pegar uma mesma empresa, ela vai ter performance melhor numa operação mais amadurecida e mais treinada do que numa operação pouco treinada. Agora, Eduardo Figueira, você que trabalha com isso, o profissional brasileiro também deve ter algum diferencial bom ou não? Muita gente fala da criatividade do brasileiro, do jogo de cintura, isso ajuda ou não? Isso não é contado como um ponto a favor? Não, isso ajuda muito. Agora, a criatividade funciona quando você tem um método. Então, se você tem um método de trabalho e utiliza a criatividade em cima, realmente o resultado dispara. Só que se você só tem a criatividade para resolver os seus problemas e não tem um método, você acaba trabalhando muito e rendendo menos. Um exemplo clássico disso é assim: se você pegar um adolescente, a gente fez esse teste, se você pegar um adolescente brasileiro típico, não estou nem aqui classificando classe A, B ou C, nada disso. Você pega um adolescente médio, de uma escola boa, e coloca esse mesmo adolescente diante de um problema. Imediatamente ele dá uma solução, ele reage. Se você pegar uma pessoa do mesmo nível, de mesma idade, num país de uma escola de uma formação boa, coloca diante do mesmo problema, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é tentar entender esse problema, fazer um processo analítico para depois traçar um plano para agir. Isso faz com que ele faça uma vez a solução e não várias tentativas. Agora, o que pode ser feito na sua avaliação de imediato para tentar resolver ou pelo menos amenizar essa situação dos profissionais que saem hoje em dia de uma faculdade e que não têm essa condição de entrar diretamente no mercado de trabalho? Aí tem algumas coisas importantes. Primeiro, sim, no ambiente das empresas, a solução que se encontra para isso é que você aumenta a dificuldade, o funil de entrada na empresa, buscando boas escolas, boas origens, e monta programas trainees e programas de estágio muito fortes, ou seja, investe no desenvolvimento profissional dessa pessoa que já veio com um nível de instrução bom. Então isso é uma coisa. Então quem tem acesso a uma boa empresa ou a um bom programa trainee tem uma probabilidade maior de se desenvolver profissionalmente numa velocidade razoável. Agora, no nível da sociedade como um todo, esse é um problema muito mais sério, porque primeira coisa é que as famílias entendam que os seus filhos são formados em casa, porque as escolas naturalmente não têm essa condição. Então tem muita gente que terceiriza a educação do filho, né? Coloca numa escola cara e diz que resolveu o problema. É triste isso, porque na verdade não resolveu nada. Então, a consciência da população como um todo é muito importante, mas nem todo mundo tem esse discernimento já, né? Agora, e essa falta de educação, vamos falar isso entre aspas, é o que muita gente também aponta como um dos grandes problemas para o Brasil daqui para frente, né? Porque teremos condições de crescer, e se não for essa crise que atrapalhe muito, mas não teremos mão de obra, né, para isso, não teremos material humano para fazer esse país crescer. Você é dessa linha, não? Isso já ocorre hoje, não precisa ser nem mais à frente, porque você formar uma pessoa demora muito mais do que comprar qualquer equipamento, qualquer tecnologia. Então, o que acontece? Por isso que as empresas de alta competição investem pesadamente em educação, mesmo teoricamente não sendo o papel delas no início da carreira. Porque sabem que vão precisar desse profissional lá na frente, e se você não parte antes, não consegue chegar no tempo certo. Tá certo, Eduardo, muito obrigada pela entrevista. Fica dado o alerta, então, para que pais já comecem a se preocupar com isso e os estudantes também não se sintam vítimas e comecem a trabalhar, porque sempre é tempo, né, de aprender. Não, sempre. Qualquer dia que você não aprendeu nada é dia perdido. Tá certo. Obrigada, Eduardo. Uma boa noite a você. Obrigado, família. Boa noite.
Conversamos com um consultor na área de negócios, Eduardo Figueira, ele que coordenou esse estudo realizado com 10 mil executivos de grandes empresas brasileiras e que revela que a universidade não está preparando jovens para o mercado de trabalho. Mas, como ele falou, o problema não é só na universidade, sim todo o nosso processo de educação no Brasil. Aqui no Brasil temos dificuldade em ensinar certas coisas às crianças, problema esse que a gente depois vai enfrentar e encarar lá na frente dentro de uma empresa.